Bom dia, me chamo Gabriele e vim aqui apresentar parte do governo Bolsonaro junto com a minha equipe, que está aí pessoalmente. Começando com a introdução que Jair Bolsonaro era o presidente da época, né? Não é à toa que é o nome governo Bolsonaro. Vamos começar com as partes que mais marcou essa presidência, esse governo. Teve como início um discurso de renovação política e a diminuição de números de ministérios. Ficou bastante conhecido como uma frase muito popular da ditadura, que era Deus, Pátria e Família, uma família tradicional brasileira. Esse governo também ficou muito conhecido pela busca de privatização de estatais, tendo como exemplo os Correios e a Petrobras. Também ficou muito marcado pela facilitação de acesso ao porte e posse de armas de fogo. Depois desse resuminho bem básico, que eu acho que todo mundo deveria saber, vamos para o próximo tópico, que é a reforma da Previdência. Nessa época foram adotadas várias mudanças e eu tenho 3 delas para dar um exemplo para vocês, para entenderem melhor. A primeira é o aumento da idade para se aposentar. Os homens ficaram com 65 anos para poder se aposentar e as mulheres com 62. A segunda é a necessidade de ter os homens 20 anos de contribuição e as mulheres são 15 anos de contribuição. E a terceira e última é a redução da aposentadoria e, claro, uma contribuição para a Previdência, que o dinheiro é, tirado de acordo com o salário que você ganha. Indo para o próximo tópico, que é o Covid-19, vamos começar falando que foi uma doença que acabou gerando uma pandemia no mundo inteiro. Já diz o nome, pandemia, né? Que ficou muito marcada por conta das doenças, por conta de muitos protestos contra a vacinação. Vou explicar tudo. Quando Jair Bolsonaro estava no poder, acabou vindo essa pandemia que acabou mudando a vida de todo mundo, inclusive de todos nós, tenho certeza. Com essa doença, tivemos que nos manter distantes uns dos outros por conta do distanciamento social, por conta da quarentena. E tiveram várias formas de prevenir essa doença de acordo com a Anvisa e a Butantan. Quase que eu erro. As principais eram o uso de máscara, o distanciamento social, álcool em gel, sempre se manter higienizado. Quando chegar em casa, trocar de roupa que você estava na rua e tomar um banho. Para prevenir que essa doença seja passada tanto para você quanto para as pessoas que moravam com você na época. Foi uma época muito difícil para os trabalhadores, já que muitos trabalhavam presencialmente, como em supermercados, tendo como exemplo, eu botei supermercados. Logo foi mais difícil para eles, já que como era presencial e teve o distanciamento social, eles tiveram que sair. Logo ficando desempregados e a taxa de desemprego foi aumentando mais no Brasil e gerando muitos problemas, já que muitas pessoas não têm emprego para poder se manter e nem manter a sua família. Muitas pessoas conseguiram novos trabalhos virtualmente ou conseguindo fazer entregas de comidas e tal. Mas para as pessoas de baixa renda, muito baixa, as pessoas mais prejudicadas economicamente, tinha um salário emergencial. Amém. Agora vamos para a segunda, que eram as manifestações contra a vacina. Como dito antes, que eu falei que teve as manifestações e tal. Resumindo o assunto para não demorar tanto, tiveram várias falas do Jair Bolsonaro dizendo que a vacina não ia nos deixar imune, iam nos transformar em jacarés, botar um chip na gente, enfim. E os apoiadores, obviamente, né, acreditaram nessa história. Logo, os apoiadores, como eu disse que acreditaram na história, começaram a tomar medidas para isso, evitando quando a vacina veio, no qual demorou bastante porque foi recusada na primeira oportunidade. E quando ela chegou aqui, teve vários problemas em relação a isso, porque muitas pessoas não queriam tomar a vacina, porque o presidente estava dizendo que iam se tornar em jacarés, não ia ser imune, não ia valer a pena, iam botar chip na gente. E com isso, os apoiadores foram fazendo, 1001 protestos contra a vacinação, usando remédios e produtos que muitas pessoas disseram que
iria ajudar melhor do que a vacina contra essa doença. No auge da pandemia, estavam fazendo protestos nas ruas, sem máscaras, sem distanciamento social, sem álcool, sem nada, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro dizia e tinha vários vídeos dele falando que era apenas uma gripezinha, que tinha muita gente desempregada porque era apenas uma gripezinha, não tinha para que ter medo dessa doença. Logo, não foi só para os protestos. Essas pessoas que apoiavam essa ideia do presidente começaram a ir para locais que eram de uso obrigatório a máscara, o distanciamento social, como em supermercados e restaurantes, e eles começaram a ir sem, prejudicando tanto a saúde deles como a do próximo que estava lá, já que ele estava desprotegido, fazendo o que bem entendia. Com todo esse problema, a Covid-19 acabou matando mais de 6 milhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, foram mais de 700 mil mortes só por conta dessa doença, que podia ter sido evitada se as pessoas tivessem mantido um distanciamento social, usado máscaras, preservado pela vida delas e a do próximo. E claro, se tivessem aceito a vacina desde o início para já ir todo mundo tomando a vacina, sabe? Enfim. Mas, graças a Deus, pelo menos, em 2023 foi atualizado e 85% da população brasileira já tomou a vacina. Agora vamos para o último tópico, que é manifestações políticas. No dia 30 de outubro de 2022 teve as eleições, que foram acirradas entre Bolsonaro e Lula. Na época foi uma disputa enorme, mas Jair Bolsonaro acabou perdendo as eleições. Com isso, seus apoiadores começaram a fazer protestos em ruas, palácios, quartéis, avenidas, no Brasil inteiro. Estavam protestando nas ruas dizendo que essas eleições tinham sido uma fraude e tendo como pauta uma intervenção federal. Junto com os ocorridos, também teve o dia 8 de janeiro, que ficou bem marcado. Em 8 de janeiro de 2023 tiveram vários ataques, que, resumindo, foram vários ataques de golpistas, que foi uma série de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público cometidos por uma multidão de bolsonaristas, extremistas que invadiram os edifícios do governo federal. E, com todos esses acontecimentos, o movimento foi lentamente desmobilizado, tanto por forças populares como por forças oficiais e federais. Enfim, foi essa a minha parte. Um beijo e uma boa manhã para todos.